primeira de duas sessões webinar promovidas pelo jornal Raio X, com o apoio da Boehringer Ingelheim, sobre os grupos de risco e as comorbilidades que mais contribuem para o risco de complicações associadas à Covid-19. São nossos convidados o professor João Filipe Raposo, em representação da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, a doutora Regina Ribeiras, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, o professor Filipe Frois, da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, e também, através do Skype, a partir de Coimbra, o doutor Rui Nogueira, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. E vamos começar a sessão de hoje com uma mensagem vídeo enviada pela Jennifer Duarte, da Associação de Jovens Diabéticos de Portugal. Ela vai deixar-nos aqui algumas dúvidas e algumas questões em nome dos doentes de diabetes. Vamos ouvir. Olá, o meu nome é Jennifer Duarte, eu falo em representação da Associação de Jovens Diabéticos de Portugal e, antes de mais, queríamos agradecer o convite para expor algumas das dúvidas que nos têm chegado. A primeira, muito se fala nas restrições e na necessidade dos cuidados redobrados para os grupos de risco onde as pessoas com diabetes se inserem, mas a preocupação é: o risco de contágio aumenta pelo facto de se ter diabetes ou pelo bom ou mau controlo desta doença? A segunda prende-se com o risco de complicações associadas ao Covid-19. É superior pelo facto de se ter diabetes ou existe alguma relação entre o tipo de diabetes ou o seu controlo glicémico? E, por último, quais é que são os principais cuidados e informações importantes que devemos transmitir às pessoas com diabetes que nos contactam no que diz respeito tanto aos cuidados gerais quanto aos cuidados com a sua diabetes e também em relação aos medicamentos que devem ter em casa e o facto de não ter um estoque muito grande agora nesta fase de Covid-19. E são algumas das questões que vamos procurar dar resposta com a pessoa mais indicada para isso, o professor Filipe Raposo, da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Vamos procurar responder aqui a estas questões que dizem muito a muitos portugueses, que temos quase 1 milhão, estimo-se, de doentes com diabetes em Portugal. Vamos responder a algumas questões. Vou tentar, e vamos tentar também acompanhar aqui com uma apresentação para resumir um bocadinho os pontos que considerei fundamentais ou mais importantes para tentar esclarecer estas dúvidas que são completamente pertinentes e que são aquelas dúvidas também que nos têm chegado mais nas últimas semanas. Aquilo que eu ia tentar falar era um pouco dos tipos de diabetes, da diabetes tipo 1, da diabetes tipo 2 e do risco que tem em relação a esta infecção. Percebemos se a idade é aqui um fator importante ou não em relação ao controle e ao risco da doença por este vírus. Saber o que é que interessa fazer para diminuir o risco, se nós conseguimos fazer alguma coisa para diminuir o risco, o que fazer nestas situações. As pessoas têm vários tipos de diabetes, as pessoas, do tal 1 milhão de portugueses que têm diabetes, a maior parte tem diabetes tipo 2, aquela diabetes que aparece na idade adulta e, portanto, e também nas faixas das pessoas com idade mais avançada. E, portanto, isto pode ter alguma importância para aquilo que nós queremos também aqui falar. A diabetes tipo 1 tipicamente aparece nas idades pediátricas, crianças jovens, pode aparecer em qualquer idade, mas essa é a faixa de aparecimento e claro que estas pessoas também vivem pela idade adulta e, portanto, também poderão ter aqui algum risco, não pelo tipo de diabetes, mas pela idade que têm. Os conselhos depois, também vamos falar um bocadinho o que é que se tem que fazer em caso de doença, que é algo que as pessoas com diabetes também têm que saber como é que funcionam em dias de doença, seja por Covid, seja por outra doença qualquer, e se calhar aqui os conselhos não são assim tão diferentes. E, portanto, como tem aqui na informação que está a ser partilhada, até agora a informação tem vindo, a informação em bruto, dos países onde já tiveram, enfim, mais casos de Covid, mais internamentos e algum tipo de análise preliminar sobre diabetes, neste caso, e a infecção e as formas mais graves de infecção, e aquilo que vem é que não se distinguimos ainda entre tipo 1 e tipo 2. E, portanto, quando falamos aqui de diabetes, estamos a falar para todas as pessoas com diabetes, independentemente do tipo de diabetes, seja tipo 1, tipo 2, lá das formas raras de diabetes, as recomendações são para qualquer tipo de diabetes. E, portanto, uma das questões que a Jennifer estava a fazer é se o risco era para ter mais tendência para infecção ou se era, ou seja, as pessoas com diabetes têm maior risco de ser contagiadas ou têm maior risco de ter formas mais graves.
Bom, a informação parece que mostra que, enfim, o risco não é tanto no contágio, mas sim que realmente estar associado aos efeitos, às formas mais graves, às formas com uma gravidade mais alta, especialmente no caso da descompensação, e é isso que vamos mostrar a seguir. E aquilo que sabemos também dos dados que têm sido publicados é que as pessoas mais velhas têm maior risco de ter doenças infecciosas, e portanto estamos aqui a falar de um caso de uma doença infecciosa, e além da diabetes, as pessoas mais velhas têm normalmente também outras patologias, e portanto têm hipertensão, doença cardíaca, doença respiratória, e portanto estamos aqui a falar realmente de um risco não só isolado pela diabetes, mas o risco de estar a partilhar mais um conjunto de outras doenças. Este risco das pessoas com diabetes tem muito a ver com uma discussão que já vem de há muito tempo, de perceber qual é a imunidade, como é que são as defesas das pessoas com diabetes. Enfim, há informação que não é igual no mundo científico sobre se as pessoas com diabetes têm menor imunidade, menos defesas ou não. Aquilo que nós sabemos é que quando a diabetes está mal controlada, ou seja, quando os níveis do açúcar no sangue estão elevados, parece que realmente que as nossas defesas funcionam pior. E, portanto, daí a necessidade, que eu vou apontar e reforçar mais à frente, de mantermos um bom nível do controle metabólico, um bom nível dos níveis do açúcar no sangue. Parece que isso sim é o fundamental. E, portanto, o que é recomendado para as pessoas? É recomendado para as pessoas com diabetes que têm que aumentar o nível de controle dos seus níveis de açúcar no sangue. Portanto, a picadinha no dedo, usar o sensor, saber em cada momento como é que estão, isso é importante para manterem esse nível de controle adequado. Têm que saber tratar os níveis altos do açúcar no sangue, ou seja, tipicamente as pessoas com diabetes devem manter os níveis controlados, isso significa que têm um valor abaixo do qual não devem ir e um valor acima do qual também não devem ir, e portanto têm que saber tratar as hiperglicemias. Isto parece óbvio, mas nem todas as pessoas estão capacitadas para o fazer, e portanto é importante nesta altura reconhecer que é importante tratar as hiperglicemias. E o outro lado, o oposto. Porque às vezes com esta história de insistirmos no controle, as pessoas têm medo de ter a hiperglicemia, os tais níveis altos do açúcar no sangue, e controlam demais e têm hipoglicemias. E as hipoglicemias são algo que se calhar muitas pessoas já não estão habituadas a ter e também precisam de saber tratar como é que se deve comer o açúcar, como é que eu devo monitorizar as hipoglicemias. E portanto, objetivos para as pessoas com diabetes nesta altura, que não é muito diferente do resto das outras pessoas, mas manter o controle, manter o bom controle, otimizar os níveis do açúcar no sangue, esse é o fator de risco aqui mais associado às formas mais graves da doença. Manter um bom nível de hidratação, a diabetes quando está mal controlada leva à desidratação, é algo que nós não gostamos quando estamos doentes, e devem adotar e reforçar os conselhos gerais que estamos estado a dar para toda a população, todos aqueles conselhos do distanciamento social, da lavagem das mãos, enfim, de todos os cuidados, aplicam-se completamente aqui às pessoas com diabetes. O que fazer então? Aumentar a vigilância das glicémias, desculpem, este slide está repetido por alguma razão. Aqui sim, saber variar as doses de insulina. Para quem utiliza insulina é importante fazer o reforço e, portanto, as pessoas podem precisar de fazer injeções de insulina mais vezes, eventualmente doses mais pequenas para fazer acertos mais frequentes. Têm que saber quantificar aquilo que se come. E isto é muito importante porque nesta altura muitos de nós estamos a comer de maneira diferente daquilo que comíamos antes. Porque muitas pessoas estão em casa e não estavam antes. Têm um tipo de comida que é aquela comida tipicamente de conforto, que é mais calórica, mais rica em hidratos de carbono. Tudo isto tem um efeito na diabetes, normalmente faz subir bastante os valores. Os níveis de stress que as pessoas sentem também, muitas vezes, só por si também já condiciona os valores mais altos do açúcar do sangue. E, portanto, é preciso perceber bem o que é que estamos a comer em cada dia e que efeito é que isto tem nas glicémias. E as pessoas que tomam comprimidos para a diabetes normalmente não conseguem ajustar este tipo de medicação e, portanto, têm mesmo que tentar contactar a equipa de saúde no caso de verificarem que os níveis do açúcar no sangue andam descompensados. Em caso de doença, é necessário ainda vigiar mais as glicémias. As pessoas que têm diabetes tipo 1 têm que vigiar uma outra coisa que normalmente estão treinadas a vigiar, que é o nível de cetona no sangue, porque isso é um sinal, eventualmente, a diabetes estar pior controlada ainda do que aquilo que nós achamos que está. E, portanto, tem que saber vigiar a cetona e perceber que isto está associado a este risco de uma situação grave do ponto de vista da diabetes, que é a cetoacidose, e do risco de sepsis, ou seja, uma infecção mais generalizada, que é algo que nós temos medo nesta altura também. Reforçar que, em caso de doença, é mesmo necessário hidratar e é necessário controlar muito bem os valores, e isso pode significar andar a ver os valores de 2 em 2 horas até atingir o nível de controle. O que é importante ainda também como reforço para conselhos às pessoas?
ter a lista da medicação habitual. Parece óbvio, mas é uma coisa que na nossa população não é assim tão frequente. E, portanto, todas as pessoas têm uma ideia que sabem dizer bem o nome da medicação, mas em caso de necessidade aguda, confiar na nossa memória é muito mau. E, portanto, habituarmos a ter a lista da medicação habitual e também tudo aquilo que tomou que não é habitual, porque eventualmente tomaram coisas nos últimos dias que não é a sua medicação habitual. É importante passar essa mensagem também. Ter os valores da glicemia disponíveis, ou seja, não ficar na memória também quanto é que eu tinha há 2 horas, há 4 horas, mas ter isso registado, facilita o trabalho das equipas de saúde, da tal cetona, se tiver essa informação disponível, saber a quantidade de líquidos que bebeu, porque pode haver aqui situações na diabetes quando está mal controlada, que te leva a náuseas, a vómitos, e isso é um fator de agravamento e que pode ser a indicação para obrigar a pessoa a ir até um serviço de urgência. E depois, há alguns tipos de medicamentos que obrigam a falar com a equipa de saúde, porque em caso de doença pode haver necessidade de mudar a dose ou mudar o tipo de medicação, e são muitos esses tipos de medicamentos que estão aqui indicados e que, na verdade, enfim, para a população em geral, eventualmente podem verificar nos rótulos dos seus medicamentos se estes são os medicamentos que estão a tomar. Não devem deixar de os tomar neste momento se estão saudáveis. A mensagem que está ali é que devem falar com a equipa de saúde se estiverem a tomar esses medicamentos e estiverem doentes. E, portanto, brevemente eram estes tópicos que eu achava que eram importantes fazer nesta altura de esclarecimento, respondendo às perguntas da Jennifer também, e ficando aqui disponível para qualquer esclarecimento posteriormente. Permita-me também uma das questões que foi levantada pela Jennifer e que diz respeito à medicação. Se devem ter, em caso os diabéticos, devem ter mais medicação em casa? É algo que nós ensinamos às pessoas com diabetes, no nosso caso, é que as pessoas devem ter sempre em casa medicação para cerca de 1 mês de tratamento. Eventualmente aqui nesta situação é isto que é recomendado também, ter pelo menos 1 mês de tratamento sempre e de todo o material de autovigilância. E, portanto, isto é um conselho habitual. Claro que a maior parte das pessoas, ou muitas pessoas, às vezes não têm esse cuidado e agora, nestas últimas semanas, viram-se confrontados que às vezes a farmácia não tem disponibilidade imediata de um medicamento que lhe está a faltar neste momento. E, portanto, faz parte do treino das equipas de saúde também educarem as pessoas a terem este estoque habitual em casa e saber gerir o seu estoque de medicação habitual e de todo o material que necessitam, juntamente com os comprimidos para a febre, para paracetamol, que é indicado aqui neste caso. E muitos destes doentes, os doentes com diabetes, com outras patologias como a hipertensão, a asma, a DPOC, ou doentes renais, são na sua maioria acompanhados nos cuidados primários. Importa por isso ouvirmos o Dr. Rui Nogueira. Ele junta-se a nós através do Skype. Não conseguimos ver a imagem, mas recebemos a sua voz, o seu áudio perfeitamente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Dr. Rui, bem-vindo. De facto, estamos aqui a falar de uma doença, de um vírus que agora nos assusta a todos, sobretudo os grupos de risco. Ora, vamos falar sobre isso mesmo. Quem é que são os grupos de maior risco associados a estas complicações da Covid-19? Olá, boa noite a todos. Cumprimento os colegas que estão aí, todos os que estão a assistir. Na verdade, hoje estamos confinados a esta forma de dialogar, de trabalhar. Enfim, não podermos estar juntos uns dos outros é em si mesmo uma grande limitação. E estamos a aprender a viver com esta pandemia, estamos a aprender a trabalhar de uma forma diferente com esta pandemia. Na verdade, eu não sei se já estão os slides. Estamos a vê-los, sim. Passar para o segundo slide. Eu resumo em 3 aspectos fundamentais que temos aqui em mãos: o isolamento social, o apoio de proximidade e a segurança. E cada uma destas áreas é em si mesmo um desafio para todos nós. O isolamento social, porque é aquilo que nós podemos oferecer a estes doentes e oferecer a toda a população. Nada habitual, e para os nossos doentes, e estes que aqui vamos abordar para responder à pergunta e a outras que tenho aqui, é incrível como é que nós podemos articular a nossa atividade, enfim, sem ver o doente porque ele está em isolamento social, como é que nós podemos, enfim, controlar algumas destas doenças quando eles precisam, de facto, de contacto social e precisam de outras ações.
Pois bem, temos que desenvolver com inovação, com imaginação, algumas áreas que até aqui, com certeza, não tínhamos ainda desenvolvido, não estávamos preparados. Por outro lado, é fundamental que as pessoas, não só estes doentes, mas todas as pessoas, tenham a percepção que o seu médico, no caso o médico de família, tem um apoio de proximidade. Isto é, nós temos que apelar aqui à essência daquilo que é a relação médico-doente. A relação médico-doente, que é um património importante, onde nos baseamos para o exercício da nossa atividade profissional, na verdade, aqui fica ainda mais importante. É a confiança que os doentes têm em nós e o facto de nos conhecermos e de nós os conhecermos a eles, que este apoio de proximidade pode ser uma mais-valia. Eu julgo que vai ser uma mais-valia garantir este apoio. Por outro lado, temos que o fazer em segurança, porque, na verdade, não é possível hoje, com esta pandemia em curso, não é possível. Não temos condições de exercício em contacto direto. Temos que usar estes meios e o telefone. Hoje o médico trabalha com computador e telefone. O organismo europeu de prevenção e controle de doenças, não sei se podem passar o próximo slide, emitiu, agora mesmo em março, orientações para o planeamento de contingência do sistema de saúde durante esta transmissão generalizada e o impacto que tem nos serviços de saúde. Este impacto é não só para os doentes que têm Covid, como para todos os outros que, não tendo Covid, têm limitação de acesso aos serviços de saúde e ao seu médico e outros profissionais de saúde. Próximo slide. Não sou eu que estou a passar os slides, julgo que estão a passar aí. Dois aspectos fundamentais aqui. Por um lado, a abordagem rápida, proativa e abrangente. Por outro lado, a implementação antes do tempo. Estes dois aspectos, a abordagem rapidíssima, proativa e abrangente, se por um lado é importante, esta outra parte, a implementação antes do tempo, é, digamos aqui, o fulcro da questão. Nós temos que nos antecipar à epidemia, nós temos que ter uma postura à frente da epidemia, de maneira a que a consigamos conter melhor. Sendo certo que, com certeza, não conseguimos conter de todo, mas conter na medida do possível. Por outro lado, temos ainda outros aspectos, enfim, que este organismo europeu, entre muitos outros, e muitos nós adotámos numa norma da Direção-Geral, de que estamos a implementar agora, mas proteger as populações de risco, e principalmente as pessoas, os doentes com doença crónica, com doenças crónicas, porque doentes puros só com uma doença são raros, e para o médico de família isto é por mais evidente. Nós não temos o diabético puro, temos o diabético, também é hipertenso, é obeso, é dislipidémico, tem insuficiência cardíaca, enfim, é sedentário e se não fumar é uma sorte. Por outro lado, temos, e aqui este slide, não sei se para passar ao slide seguinte, não pus o amarelo propositadamente para salientar todos os outros doentes. Embora a gestão dos casos Covid seja uma prioridade adicional e que nos envolve muito, nos está a envolver muito, a manutenção de todos os outros serviços essenciais dentro do sistema de saúde deve ser mantida e temos que criar condições para manter a assistência a todos os outros doentes. Nós podemos ter 10 ou 20 ou 30 mil doentes com Covid, sei lá, mais uns 20 ou 30 que estão em vigilância, mas temos 1 milhão, 2 milhões dos outros. Nós vemos 60% da população, vemos nos nossos centros de saúde em cada ano. Estamos a falar em 6 milhões de pessoas que são atendidas. Em 31 milhões foi o número de 2019, 31 milhões de atendimentos nos cuidados de saúde primários. Esses 31 milhões são de 6 milhões de pessoas. E agora estamos com uma pandemia que vai envolver todas as pessoas, portanto está em isolamento social, mas envolve 20 ou 30 ou 40 mil, não é?
Algumas questões que estão aqui assim em relação a estes doentes e tendo em conta este volume enormíssimo de doentes deste grupo, deste conjunto de 6 milhões que nós vemos anualmente nas nossas unidades de saúde. Destes todos, estes diabéticos, hipertensos, com história... Próximo slide, eu esqueci-me de pedir o próximo slide, eu estou a passá-los aqui e não sei se estão a passar aí também. Estão a passar, não é? Quais são as recomendações de MGF para dar a estes doentes? Pois bem, nós temos aqui uma circunstância particular dificílima. A estes doentes diabéticos, hipertensos, enfim, obesos, com esta doença crítica, multifacetada, nós temos uma orientação de base que aqui está a ser torpedeada, que é a atividade física. A atividade física, quando estamos a dizer para as pessoas ficarem em casa, é dramático. Ou pode ser dramático. Nós, com certeza, temos que desenvolver ainda alguma imaginação para desenvolver a atividade física com apoio, eu julgo que das televisões, por exemplo, os canais de televisão estão hoje com uma audiência recorde. As pessoas estão em casa e veem muita televisão. Eu julgo que as televisões nos poderão ajudar a orientar, enfim, sempre poderiam fazer, mas aqui têm mais, com certeza, mais impacto para nos orientar em exercício físico dirigido às pessoas, a todas, mas a estes com particular interesse. Por sua vez, estes doentes têm que manter a sua medicação. E, enfim, tudo faremos para o conseguir, estamos a fazer, para conseguir, inclusive com a renovação do receituário por receita eletrónica, tal como podemos fazer com exames complementares. E isto, se de facto veio facilitar-nos a vida, se não tivéssemos as receitas eletrónicas, enfim, que temos há 2 ou 3 anos, hoje estaríamos bastante mal. Mas as receitas eletrónicas podem-nos minimizar o problema, muito embora tenhamos que acompanhar estes doentes. E o que estamos a fazer há uma pergunta à forma, de que forma devem proteger-se. Bem, proteger-se em relação à pandemia é ficar em casa, mas em relação às suas doenças de base é manter a medicação, manter a dieta e manter a atividade física. E o manter a dieta, há pouco eu julgo que o colega também já estava a falar neste aspecto, manter a dieta quando estão mais tempo em casa, todo o tempo em casa e com mais acesso a alimentos, pode ser um pouquinho mais difícil manter a dieta, ou seja, temos um duplo efeito, menos atividade física e possibilidade de mais abusos alimentares, tendo em conta que estão mais perto dos alimentos, estando mais tempo em casa. Aquilo que nós estamos a fazer é contactamos todos os doentes que tínhamos agendados. Estes doentes, nomeadamente os diabéticos e os hipertensos, têm consultas que ficam marcadas de uma vez para outra. Os diabéticos um pouquinho mais frequentes, 3 consultas por ano, habitualmente. Os hipertensos, habitualmente 2 consultas. Em termos padrão, é isto que fazemos. Claro que tudo isto é alterado quando não há controle de hipertensão, ou quando não há controle da diabetes, enfim, quando precisamos de ver mais, vemos mais, é evidente. Mas em termos padrão, nós vemos os doentes 3 vezes no ano, 4 em 4 meses nos diabéticos, de 6 em 6 meses nos hipertensos. E, portanto, todos estes doentes têm consultas marcadas no seu médico de família e estamos a fazer o contacto dia a dia, em função da agenda, de maneira a dizer que não vão, não há condições para os vermos, a não ser que seja absolutamente necessário, e a reforçar a necessidade da manutenção da medicação, inclusive é haver análises, exames que nos podem mandar por e-mail, que os laboratórios nos podem mandar, enfim, em alguns casos ainda estamos a afinar esse envio por causa da proteção de dados, há algumas limitações a esse nível, mas conseguimos tornear e os doentes mandam-nos eles próprios as suas análises. O bom controle da doença de base e a adesão ao tratamento pode de alguma forma proteger-se?
Eu julgo que este reforço positivo do contacto do médico com o doente, a perguntar, enfim, com o processo do doente disponível, a perguntar pelos seus medicamentos e perguntar como é que vai a evolução da sua doença, acho que pode manter-se como um reforço positivo e, portanto, ser de facto importante. Eu julgo que agora está um slide que é um fluxograma. O fluxograma, para resumir, ainda que possa ver-se com dificuldade, mas aqueles dois círculos, aquele círculo ali assim no centro, é, digamos, aqui o nosso fulcro de trabalho. É digamos, uma área onde nós recebemos os doentes que estão referenciados como Covid-19, eles vão para esta plataforma a que nós temos acesso e que nos permite seguir os doentes em função, enfim, do caso e conhecendo nós o doente, cada um segue os seus, ou no mínimo na sua unidade de saúde, e temos ligação que pode ser necessária para o serviço de urgência, no caso de haver agravamento, ou para uma área dedicada na comunidade, onde nós também podemos pedir ao colega que está, qualquer um de nós, entretanto, pode estar escalado nessa outra área reservada à presença dos doentes, com segurança. A nossa situação hoje é trabalhar com esta plataforma, aqui resumida neste círculo, e a trabalhar com computador e telefone. O próximo slide é como estão a ser atendidos os doentes suspeitos de Covid-19, que é com este contacto diário pelo telefone, enfim, e acompanhando a evolução clínica destes doentes e detectando, na medida do possível, qualquer alteração que seja suspeita, que seja de agravamento e que exija a orientação para o serviço de urgência para a eventualidade de ser necessário internamento. Nós sabemos que 80% dos doentes vão cursar sem complicações, mas depois ficam nos 20% e ainda desses alguns com mais complicações. O Dr. Filipe Freire depois com certeza que vai falar deste aspecto. Bom, estes são aspectos, enfim, centrais. Só dois ou três slides finais para vermos a situação em que nós estamos. Este slide com cores, este gráfico de 100%, a vermelho estão os doentes que já estão confirmados e que estamos a seguir em casa. Isto é ao longo, enfim, desde o dia 14 de março, aquela fitazinha vermelha tem vindo a aumentar, enfim, e vai aumentar mais. Aqueles amarelos são aqueles que estão a aguardar o resultado do teste. Aqueles laranja são, enfim, os suspeitos que ainda não tendo realizado o teste têm suspeição clínica e que nós também estamos a contactar, e aquela faixa azul que tem vindo a descer e naturalmente que vai descer, são doentes que estavam em vigilância ou têm estado em vigilância epidemiológica porque tiveram um contacto ou estiveram numa zona endémica e, portanto, enfim, são dos colegas de saúde pública, mantêm alguma vigilância, são assintomáticos, mas de risco e, portanto, têm que se manter em vigilância. A evolução dos casos confirmados, enfim, que é conhecida, esta curva do lado esquerdo, mas do lado direito a variação diária dos confirmados e que tem descido, mas tem descido muito lentamente. Acredita-se que agora esteja a descer um pouquinho mais, de uma forma mais consistente, mas ainda ontem baixou, já subiu de novo. Enfim, se nós continuássemos com variações diárias de 20%, isso quer dizer que em 5 dias duplicaríamos o número de casos. Seria bom que não subíssemos a 20%, teremos que subir, enfim, bastante abaixo e de uma forma progressiva, cada vez mais abaixo. E, portanto, esta curva de tendência aqui representada a vermelho tem que ser mais inclinada para baixo, enfim, vamos ver durante quanto tempo. A mortalidade, próximo slide, a mortalidade em taxa por 100 mil habitantes, em alguns países é completamente diferente de outros. Reparem, no gráfico da esquerda temos uma escala que vai até 20 por 100 mil e no gráfico da direita, onde está Portugal de novo com a curva a vermelho, temos uma escala que vai até 1,5.
enfim, não estamos nada mal ainda nesta evolução. Esperemos manter-nos nesta curva assim baixinha, de mortalidade baixinha, mas, enfim, temos que trabalhar muito para garantir isto. Talvez o Dr. Filipe Frois nos possa ajudar em estratégias para limitarmos e mantermos esta curva de mortalidade em números baixos como estão aqui. Itália e Espanha estão na curva da esquerda, enfim, destacados como se sabe. Enfim, por fim, a evolução da letalidade, aqui a curva a vermelho, a curva de letalidade em Portugal, e a verde, a curva média de 13 países. Esses 13 países incluem a China, enfim, que eu incluí de princípio, e aqui no gráfico da esquerda, a curva amarelo é a evolução nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, provavelmente ainda não deram conta da complicação do trabalho que vão ter em mãos, enfim, no futuro. Esperemos que não, mas a evolução está a ser muito rápida, que é uma das características desta pandemia. Ou seja, voltando ao início, mas para terminar, eu diria que o lema é o isolamento social com apoio de proximidade, aquilo que nós podemos fazer hoje com computador e telefone, e fazê-lo em segurança, porque este vírus é muito atrevido e ataca os profissionais de saúde, o que é injusto, convenhamos, mas é a realidade que temos. A rapidez e este atrevimento de atacar os profissionais de saúde é um desafio para todos nós. Muito obrigado. Obrigada a nós, Dr. Rui Nogueira, que vai continuar em linha para falar connosco e também responder a algumas questões mais à frente. Eu relembro que também podem colocar as vossas questões através de um SMS. Basta enviarem para o número 966097293, é o número que vai estar em rodapé, para o qual podem enviar as vossas questões que vamos colocar aos nossos convidados. E seguimos para ouvirmos a apresentação da doutora Regina Ribeiras, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Os doentes com patologias cardiovasculares são um grupo considerado de risco, não só para a Covid-19, mas para outras doenças, nomeadamente a gripe e outro tipo de vírus. Vamos falar precisamente sobre isso. Que evidências é que já temos de maior risco e de maiores complicações associadas à Covid-19, quando conjugadas com problemas cardiovasculares, e se o risco é igual para cada doença, cada patologia cardiovascular? Muito obrigada pelas questões. Houve algumas questões já previamente colocadas e que vou procurar responder. Portanto, está um pouco denso este slide, mas vamos responder a cada uma das questões. Em primeiro lugar, dizer que, de facto, as doenças cardiovasculares têm uma taxa de mortalidade muito elevada nos doentes que são infectados por Covid-19. Se nós olharmos para estes valores, estes números que estão aqui, estes números dizem respeito aos números da China ainda. A mortalidade global foi de 2,3%, nos doentes sem comorbilidade 0,9%, sendo que essa morbilidade, essa fatalidade, a morte aumentava com a idade de uma forma significativa e, sobretudo, aumentava com a presença de comorbilidades. Comorbilidades significam doenças associadas, como já falámos até aqui. Estamos a olhar para este slide e dizer sem comorbilidades 0,9% de mortalidade, com comorbilidades, doença cardiovascular 10,5%. Portanto, temos aqui um valor marcadamente elevado. Doença cardiovascular, o que é que significa aqui? Significa que as pessoas já tiveram infarto do miocárdio, as pessoas têm angina de peito, têm doença coronária, as pessoas têm doença valvular e disfunção ventricular esquerda, disfunção miocárdica, ou as pessoas também que têm outras doenças, como, por exemplo, têm miocardiopatias, que são doenças muitas vezes até familiares e que significam que há doença do músculo cardíaco. O que é comum entre elas é que é a doença do músculo cardíaco, do miocárdio, que está aqui subjacente a estas doenças cardiovasculares. Mas depois temos os diabéticos, que também têm frequentemente esse acúmulo. Tem o acúmulo de hipertensão associado ao acúmulo de doença coronária, doença do miocárdio também. As doenças respiratórias crónicas, 6,3%, a hipertensão arterial, 6%, e depois as neoplasias, 5,6%. Portanto, porquê que é importante olharmos também para estes números? Porque é importante triar os doentes que são Covid-19 positivos
e que tenham comorbilidades, porque estes vão ter realmente uma taxa de fatalidade muito maior, têm que ser triados mais cedo, tem que se olhar para eles com mais cuidado e mais atenção para poder tratá-los de uma forma mais atempada e tratá-los também melhor para que não haja tanta fatalidade. E porquê que é isto? E porquê que isto é assim? Qual será a explicação para isto? É porque este vírus tem uma apetência, uma ligação às células, apetência e ligação às células, para depois poder entrar nelas, através de um receptor de uma enzima, que é a enzima de conversora da angiotensina 2, aquela que está ali escrita ACE2, e que existe, um receptor expresso em muitos órgãos, mas principalmente nos pulmões e também no miocárdio, exatamente no músculo cardíaco. Portanto, os doentes que são infectados por este vírus têm primariamente a lesão pulmonar, mas também têm, de uma forma muito transversal a todos eles, lesão do miocárdio. Se esse miocárdio já for doente, pelas doenças que eu referi há bocado, os infartos, a diabetes, a hipertensão, então esse miocárdio ainda é mais suscetível e, portanto, a lesão torna-se uma lesão muito mais marcada. Isto desde logo numa fase inicial. Mas à medida que a doença progride, a doença do Covid progride no tempo, às tantas passa a haver uma amplificação de um processo inflamatório. E essa amplificação, ao libertar substâncias no sangue chamadas citoquinas, vai então fazer uma lesão ainda maior miocárdica. Daí que estes doentes morram maioritariamente por paragem cardíaca, arritmias e por falência de bomba miocárdica, por morte cardíaca, exatamente. Este slide aqui mostra como é que a mortalidade se distribui nos doentes que têm doença cardiovascular e sem doença cardiovascular. A lesão miocárdica, por exemplo, se repararem, com lesão miocárdica e sem doença cardiovascular, a mortalidade ainda é de 37,5%, mesmo sem doença cardiovascular. E quando há doença cardiovascular, sobe para 69,4%. Isto nos doentes graves, nos doentes que já são graves, infectados. Sem lesão miocárdica, por exemplo, não havendo lesão miocárdica identificável nos doentes já internados, e havendo doença cardiovascular, ainda assim a mortalidade é de 13,3%. Significa que são doentes de facto suscetíveis de outras formas. São doentes de facto de risco. Portanto, a prevenção para estes doentes é que é o essencial, porque nós não temos vacinas e não temos tratamentos dirigidos. Os tratamentos são de suporte. Portanto, higiene das mãos, distância social e testar estes indivíduos, separá-los e isolá-los para não deixar propagar a doença. Aqui neste slide mostra-se aquilo que eu já expliquei antes. É que há uma lesão primária do vírus, está aí naquele desenho da esquerda, e depois há a lesão secundária de algum modo, ou seja, que é quando há uma pneumonia e há uma hipoxémia grave, portanto há uma demanda metabólica acrescida e o músculo cardíaco pode já não ser capaz de suportar essa demanda metabólica. Portanto, a reserva cardíaca é baixa, portanto estas pessoas vão claudicar, estes doentes vão claudicar mais cedo, eles de facto têm um risco muito acrescido em relação aos outros grupos, às outras doenças. Depois, a outra questão é um doente hipertenso. Tem menos risco do que um doente com história de infarto agudo do miocárdio? Era uma questão. E os medicamentos para a tensão arterial têm alguma relação ou facilitam a infecção ou são até protetores? Bom, um doente hipertenso terá menos risco que um doente com história de infarto miocárdio, dependendo do grau de disfunção do ventrículo esquerdo que ele tenha. Porque um doente hipertenso pode ter uma disfunção do músculo cardíaco maior do que um doente, por exemplo, que já teve um infarto, que foi tratado muito tempo e que ficou com um grau de disfunção menor. Os medicamentos para a hipertensão arterial são inibidores de uma outra enzima, da ECA1, e melhoram a expressividade desta ECA2. Portanto, os antihipertensores, teoricamente, deveriam melhorar esta resposta protetora de todo este sistema de proteção desta ECA2. Embora eles aumentem o número de receptores da ECA2, ou pelo menos a sua expressividade. Então dizia, então o vírus tem mais receptores para se poder ligar. Portanto, se tem mais receptores, pode também fazer pior. Mas este possível efeito, que foi só testado em animais e nunca foi mostrado em humanos, é completamente contrabalançado e contrariado pelo efeito protetor de inibição da angiotensina 2. E neste gráfico que está aqui, se atentarem do lado direito em cima,
está escrito ACE, inhibitors, está em inglês, e os inibidores da angiotensina, que são as substâncias que nós utilizamos para tratar os hipertensos e que são protetoras. Porquê? Porque elas vão então bloquear a angiotensina 2, vão permitir que a tal angiotensina 1,7, que é a protetora, esteja mais ativa e, portanto, vão permitir uma proteção de todo o processo inflamatório que o vírus induz, porque o vírus induz um processo inflamatório. E, portanto, elas vão proteger exatamente este miocárdio ou mesmo a nível pulmonar. E todas as sociedades científicas aqui o colocam. Não se deve suspender esta medicação, porque é medicação protetora, tem benefício e não deve ser suspensa. Em relação a uma outra substância que eu pus aqui neste slide, porque é importante, que são os anti-inflamatórios não esteroides, que se levantou a questão se deveriam ou não deveriam ser usados, e a OMS vai dizer, bom, houve uma suspeição que pudesse haver algum efeito negativo, mas podem ser utilizados se necessário. Contudo, neste subgrupo de doentes, na doença cardiovascular, os anti-inflamatórios não esteroides são cardiotóxicos, são nefrotóxicos, são protrombóticos e não devem ser utilizados. Devem ser utilizados apenas em circunstâncias de exceção. Portanto, isso é muito importante, é uma mensagem muito importante. Portanto, estas mensagens da Organização Mundial de Saúde dizem que no contexto de doença crónica associada, uma pessoa que tem infecção por Covid e que tem doença crónica associada, é necessário reconhecer estas comorbilidades para poder tratar esta pessoa atempadamente. Durante o internamento em cuidados intensivos, definir qual é a medicação crónica que deve ser mantida e qual é que deve ser suspensa, porque a determinada altura, se o doente entrar em choque cardiogénico, portanto deixar de ter pressão arterial, não vamos continuar a dar-lhe os IECAs e os ARES, os medicamentos antihipertensores, que não faz sentido, obviamente, não é? Estamos a falar para trás, antes, o doente que está na sua casa, o doente que tem que ir à rua por alguma razão, este doente tem que manter a sua medicação, deve manter a sua medicação porque está mais protegido efetivamente. E deve ser necessário haver um contacto com o doente. Em relação às pessoas que têm estas doenças, como é que elas têm que viver durante este período de tempo? Elas têm que viver continuando a isolar-se, continuando a criar distância social, a lavagem das mãos, acabar com os hábitos tabágicos, por exemplo, que o hábito tabágico é levar a mão à boca, é fazer um contacto mais frequente com potencial fonte de infecção e também, além de todo, o efeito negativo sobre o ponto de vista cardiovascular e manter uma vida saudável. Queria só terminar para dizer o seguinte: nós estamos todos absolutamente preocupados e bem preocupados com esta questão desta pandemia, mas isto são números da Organização Mundial de Saúde. A mortalidade no mundo por doenças cardiovasculares é 17,9 milhões ano. A mortalidade em Portugal por doenças cardiovasculares é de 29%. Portanto, estes doentes, Covid positivos, mas Covid negativos também, continuam a existir. Têm que ser tratados, não devem ficar em casa à espera que as coisas aconteçam da pior maneira. Se o doente tem uma dor no peito, não interessa se está infectado, se não está, se teve contato, se não teve, tem que acionar o 112. Hoje é o Dia Mundial do AVC e também já foi feito um comunicado da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. O doente com AVC, o doente cardíaco, deve ativar a via verde coronária, a via verde do AVC, se tiver sintomas, e não ficar em pânico em casa, com medo de sair de casa e de ir ao hospital. E esta é uma mensagem muito importante para terminar aqui. Não só para as doenças cardiovasculares, mas outras doenças crónicas que não deixam de existir, independentemente da Covid-19 agora nos assustar a todos e estarmos, de facto, em grande alerta. Vamos passar a palavra ao professor Filipe Frois, precisamente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e também coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19, e pergunto-lhe, professor, em que ponto é que nós estamos no que diz respeito à evolução deste vírus e do ponto de vista epidemiológico? O que é que nós podemos esperar? Hoje tivemos um aumento de 16% do número de novos casos de Covid-19. Que previsões conseguem-se fazer nesta fase do campeonato? Consegue-se. Primeiro, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. E há uma previsão em que todos nós acertamos, que é, estamos numa fase de crescimento exponencial. Onde vai acabar e como vai acabar ainda não sabemos, mas se não fizermos nada vamos acabar
com mais impacto e mais repercussão na nossa sociedade do que se continuarmos a manter as medidas que temos feito até agora. E, portanto, o que eu antevejo, digamos assim, são muitos dias, algumas semanas, ainda de um continuar progressivo de novos casos. Vamos ter pequenas variações diárias que têm a ver, provavelmente, com metodologias de reporte, com períodos onde se faz mais testes, menos testes. Por exemplo, às vezes, ao fim de semana é normal que alguns rastreios estejam fechados e não haja possibilidade de fazer ou que os resultados não estejam disponíveis e, portanto, vamos ter variações diárias que nos obrigam a olhar, sobretudo, para a tendência crescente e saber que temos muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente mesmo. E olhando agora especificamente para os doentes com patologias de respiratórias e associadas aos pulmões, de facto sabemos que a Covid-19 ainda por cima faz um estrago, digamos assim, no que respeita ao nosso aparelho respiratório. Neste ponto de vista, de facto, é preciso ter mesmo muito cuidado com os doentes com estas patologias. Eu acho que é preciso ter muito cuidado com todos os doentes. E como foi dito pelo Dr. Rui Nogueira, nós temos que ter a noção que, felizmente, 80% das pessoas vão ter formas ligeiras de doença, mas essas, mesmo assim, têm que estar em casa a adotar as medidas que eu vou referir num slide à frente para as pessoas perceberem porque é que têm que fazer e que algumas delas, com maior risco, têm que estar em vigilância ativa, um profissional de saúde a ligar. E temos que perceber que das restantes 20%, 15% vão ter necessidade de internamento em enfermaria e já farão, não uma terapêutica específica, mas uma terapêutica que vai atuar na nossa resposta ao vírus, uma terapêutica imunomoduladora, e 5% estarão internados em cuidados intensivos, onde então aí farão um conjunto já de terapêuticas sempre de suporte, mas extremamente diferenciadas e sofisticadas a tentar reverter muitas vezes a capacidade imunológica desregulada do organismo, que vai, por sua vez, não só potenciar, mas agravar a lesão nos órgãos-alvos e provocando uma disfunção múltipla de órgãos e muitas vezes condicionando o desfecho terminal fatal. Vamos então, professor, essas recomendações antes depois de Então, eu às tenho aqui uma pequena apresentação sobre Covid, grupos de risco e comorbidades com enfoque no doente respiratório crónico. Portanto, eu não sei se isto consegue andar para... É no de baixo, é no de baixo. É o de baixo? É. Não lembrava ninguém. A primeira coisa que nós temos de ter a noção é até um bocadinho dos princípios filosóficos, que é a arte da guerra do Sun Tzu. Conhece o teu inimigo, conhece a ti próprio e serás vencedor. Ou pelo menos serás vencedor com menos estragos, que é o nosso objetivo. E nós estamos a lidar com uma ameaça que, comparativamente com a ameaça que tivemos há 10 anos e que está cá em baixo, a pandemia da gripe A, e se a compararmos inclusivamente com a maior pandemia que ainda os nossos avós e bisavós se lembram, que é a pandemia da gripe espanhola 18-19, estamos a lidar com uma situação com maior facilidade de disseminação na comunidade e provavelmente maior taxa de mortalidade. E, portanto, este quadro, que já agora é do New York Times, e realça bem a importância que a comunicação social tem no combate a esta situação, através da clarificação, através da transmissão de mensagens e pelo envolvimento das pessoas. Isto é um gráfico do New York Times. Portanto, não é um artigo científico, é do New York Times. E vê bem a gravidade, revela bem a gravidade da situação e a necessidade de nós nos mobilizarmos para combater este flagelo. Para nós percebermos porque é que devemos adotar todo este conjunto de medidas, é preciso a gente perceber coisas tão simples como é que se transmite. O vírus, está-se agora a dizer que o vírus é inteligente. O vírus não é inteligente. O vírus é um ser repetitivo, monótono e previsível. O desafio à inteligência é da nossa parte. O vírus faz sempre o mesmo. Ele é transmitido por gotículas de saliva, cuspe, perdigotos, como a gente quiser, que nós, quando estamos contaminados, transmitimos a falar, a cantar, a tossir e a espirrar, e essas gotículas vão ser, digamos assim, estão suspensas nas gotículas da saliva e vão ser projetadas em gotículas que têm cerca de 0,5 micras de diâmetro até 1 metro de distância. E pela ação da gravidade vão se sedimentar a 1 metro de distância. Portanto, se nós tossirmos, cantarmos, espirrarmos e expelirmos essas gotículas, as superfícies que estão ao nosso redor, no intervalo de 1 metro, vá lá, 1,5 metro, 2 metros, a pessoa tossir ou espirrar com mais força, vão ficar com partículas à frente.
E se nós estivermos à frente desses indivíduos, ou colocarmos as nossas mãos, a nossa parte do corpo, em zonas de superfícies onde estão essas gotículas, ficamos com gotículas na mão. Ter gotículas do vírus na mão não é fatal. Nós podemos perfeitamente apanhar com o vírus no corpo, que não nos acontece nada. O que é que provoca a doença? É a entrada dessas gotículas com o vírus na mucosa da nossa boca, nariz e olhos. E por isso é que nós temos que fazer as duas medidas básicas, que é cobrir o nariz e a boca quando tossimos ou espirramos, nomeadamente porque não sabemos que estamos infectados e assim prevenimos a emissão dessas gotículas, e lavar as mãos com frequência, sobretudo antes de tocarmos na cara. E sobretudo quando temos que mexer em utensílios comuns, como os interruptores, os teclados dos computadores, os manipulos das portas, os botões dos elevadores. Portanto, nós quando mexemos nessas substâncias de uso comum, onde muita gente toca, corremos o risco de adquirir gotículas nas mãos, que depois, ao levarmos à cara, desenvolvemos a doença. A importância de lavar as mãos está aqui. É claro, se nós estivermos infectados e alguém partilhar dos nossos copos, talheres, pratos, nós passamos saliva para essa pessoa. Corremos o risco de a contaminar. Portanto, não devemos partilhar estes utensílios individuais. Se tivermos mãos contaminadas e lavarmos as mãos mal, lavarmos a uma toalha e passarmos gotículas infectadas para a toalha, a próxima pessoa que mexer na toalha recebe gotículas. Portanto, estes utensílios privados devem ser de uso pessoal exclusivo. Agora, é fácil perceber então aqui a importância do distanciamento. Se nós não contactarmos com ninguém doente, não corremos risco de contrair a doença. E se mantivermos distanciamento social e lavarmos as mãos, o risco de nós contrairmos a doença também é muito reduzido. Daí a importância do distanciamento, assegurar que nós não estamos próximos das pessoas para não recebermos as gotículas delas, nem diretamente, nem pela partilha de superfícies comuns. É só isto. É só isto que a gente tem que fazer. Se nós fizermos isto, prevenimos a doença. Agora, entrando no domínio das doenças respiratórias e, em particular, das comorbilidades. Quando é que nos começamos a aperceber do impacto das comorbilidades? A China revelou muitos dados sobre as comorbilidades, mas foi precisamente através da comparação entre duas populações atingidas, a italiana, e a bandeira italiana está debaixo dos números, e a população chinesa, é que nós constatamos dados muito fáceis de perceber e que nos traduziram o impacto das comorbilidades. Realmente, a mortalidade é baixa em idades baixas, abaixo dos 60 anos, digamos assim, mas não é zero. Portanto, é baixa, mas não é zero, o que significa de uma forma muito clara que nós temos de dizer isto às pessoas. Isto não é uma doença só dos velhos, nem das pessoas com doenças crónicas. Todos estamos em risco, há uns é que estão em maior risco do que outros, mas todos estamos em risco. E se nós formos ver a análise da mortalidade, vamos encontrar pessoas jovens e vamos encontrar pessoas saudáveis. É claro que encontramos mais pessoas idosas e mais com pessoas com comorbilidades. Mas foram estes dados italianos, comparativamente com os dados chineses, é que na população etária acima dos 70 anos, dos 70 aos 79 e dos 80 aos com mais de 80, verificamos que a mortalidade comparativamente da China em relação à mortalidade italiana, a mortalidade italiana era 50% mais elevada. E porquê? Por uma razão muito simples. Esta população italiana, apesar de ser mais prevalente, portanto, são mais os indivíduos idosos que viviam na Itália, e isto também explica a mortalidade maior na Itália, tinham todos mais doenças crónicas. Mais doenças crónicas. E, portanto, foi este fator que chamou de uma forma muito significativa a importância para o peso das comorbilidades. E quando nós falamos em fatores de risco associados às comorbilidades, temos que subdividir este fator de risco em dois grandes grupos. Fator de risco para contrair a doença ou fator de risco para ter uma evolução desfavorável para a doença. E o que estes dados preliminares apontam é que estas comorbilidades, de uma maneira geral, associadas à idade, têm maior risco de evolução para formas mais graves de doença. E que se pensa que estas comorbilidades compensadas e controladas provavelmente têm um risco de contrair a doença muito semelhante ao anterior ou ligeiramente aumentado. Portanto, o fator de risco aqui tem sobretudo um enfoque grande em termos de evolução para doenças graves. E a pessoa, pelo facto de ter
asma, ter diabetes, ter hipertensão, não quer dizer que à partida tenha maior risco de contrair a doença. O que ela tem é maior risco, se contrair a doença, de evoluir para uma forma grave de doença. E, portanto, isto foi também documentado em outros estudos que revelaram, no caso da doença respiratória crónica, que é aquela que eu estou aqui a representar, que na população global que morreu, digamos assim, no total de pessoas que faleceram, verificaram-se que a letalidade por 100 pessoas com doença respiratória, 6,3 iriam falecer. E que, realmente, quer a diabetes, quer a doença cardiovascular, apresentavam taxas de letalidade mais elevadas. Mas estamos a falar de números que são 6%, que são números para uma infecção, são números elevados e que nos obrigam a ter medidas extras de precaução e que justificam certamente todo este estado de emergência e de pandemia que nós vivemos. Há muita informação preliminar que está a ser adicionada e nós podemos dizer que um dos fatores que também está mais associado ao desenvolvimento de formas graves é o hábito de consumir tabaco e a obesidade. E provavelmente, sai um bocadinho do âmbito das doenças respiratórias, mas a obesidade provavelmente vai potenciar a resposta inflamatória e vai facilitar o desencadeamento da resposta imunológica que vai ter repercussões negativas. E o tabaco provavelmente é um dos fatores que explica a diferença de mortalidade entre os dois géneros, homem e mulher, porque provavelmente, por exemplo, na população inicial chinesa, 60% da população chinesa masculina fumava. E isto pode ter tido maior associação de doenças respiratórias crónicas como a DPOC e que pode ter condicionado um aumento da mortalidade que nós agora assistimos em relação ao género masculino. Mas, de qualquer maneira, estes dados são todos muito preliminares e estão-se a aguardar estudos mais extensos que permitam depois caracterizar cada uma das doenças de uma forma isolada, o género e a idade per si. E, portanto, nós precisamos fazer análises ajustadas à idade, ao sexo, ao género e à comorbilidade para perceber o valor e o impacto individual. Mas, de qualquer maneira, não há qualquer dúvida. Todas estas comorbilidades, sejam doenças respiratórias, metabólicas, cardiovasculares, estão indiscutivelmente associadas a um aumento do risco de evolução para formas mais graves de doença. E, provavelmente, controladas, o risco de contrair a doença será ou muito semelhante ou ligeiramente aumentado. Portanto, esta é a mensagem. Para terminar, e este é o meu slide, é dizer que isto não é um tempo fácil para ninguém. Eu tenho muitos doentes com doença respiratória crónica e, à semelhança do que tem sido dito pelos meus colegas, não há doentes só com doença respiratória crónica. São doentes com outras comorbilidades, com diabetes, com hipertensão, com obesidade, com doença cardiovascular. E, portanto, estas situações, neste momento, nem sempre são fáceis de lidar, porque nós temos que estabelecer um equilíbrio difícil entre dois componentes essenciais. O primeiro componente essencial é dizer aos nossos doentes que a melhor maneira que nós temos de tratar a infecção Covid nestes doentes é preveni-la. A melhor maneira de tratar qualquer infecção é preveni-la. Portanto, temos que dizer para ele adotar aquelas medidas, e aquelas medidas são essenciais para a sua defesa, mas também o distanciamento social que nós pedimos a todos são essenciais para a defesa de todos. Nós aqui todos temos que perceber que o todo é maior que a soma das partes e que a segurança de cada um depende também da segurança de todos. E que eu, ao adotar medidas de segurança, estou também a propor e a desencadear a segurança daqueles que me rodeiam. E é isso o que nós pretendemos quando fazemos estas medidas de isolamento e de contenção, é baixar a incidência, o crescimento de novos casos. E por isso, quando me fez a primeira pergunta onde nós vamos parar, eu não sei onde é que vamos parar, mas se nós todos atuarmos na mesma direção, paramos mais cedo e com menos casos. Mas quando nós pedimos distanciamento ao doente crónico, estamos também a pedir-lhe um outro desafio, que é o doente ficar afastado muitas vezes dos seus, em isolamento e distanciamento, com risco de maior solidão. Esta solidão muitas vezes pode ser um fator de doença depressiva, ao mesmo tempo com diminuição da sua capacidade de exercício funcional e desenvolvimento mental e muitas vezes, apesar de eles terem uma reserva, maior dificuldade na aquisição de medicamentos, dispositivos e de monitorização da doença. E, portanto, todos estes doentes podem ter maior risco, pelas condições que a própria pandemia condiciona, de descompensação e, por sua vez, agravamento da doença se tiverem adquirir o Covid. E, portanto, isto é um novo desafio para os doentes, mas também para os profissionais de saúde.
Nós temos que manter a atenção muito rigorosa, como disse o Dr. Rui Nogueira, com teleconsultas, com chamadas, com esclarecimento de dúvidas, e estes webinars para a população são igualmente essenciais para lhes explicarmos que estamos a pedir um sacrifício, estamos a mudar a vida das pessoas, mas nós estamos atentos a esse impacto e também estamos disponíveis através das teleconsultas, através do e-mail, através dos webinars, para esclarecer as dúvidas deles. E, portanto, é esta a minha mensagem. Isto é uma mudança do paradigma que exige a todos nós uma nova adaptação, um novo normal. Obrigada, professor. De facto, é uma mudança e que também nos obriga a repensar até na forma, lá está, como se faz medicina e como se também se acompanha os doentes que estão nestas situações e continuam com as suas doenças crónicas, a par dos riscos inerentes ao novo coronavírus. Vamos começar já com algumas das questões que já nos foram levantadas aqui para o debate. Temos uma primeira questão para a doutora Regina, que pergunta de que forma é que a hipertensão arterial vai interferir com a Covid-19, doutora? Já fui dizendo um pouco acerca deste tema na minha apresentação. De toda a forma, há aqui 2 pontos que são fundamentais. O doente hipertenso não é um doente que, porque tenha hipertensão per si, que seja mais suscetível a contrair a infecção. Portanto, o doente hipertenso que não está compensado, que não está tratado e que pode ter lesão miocárdica, este doente hipertenso, ao contrair infecção, vai ter provavelmente um seguimento, uma evolução pior, com mais risco de mais complicações. A hipertensão arterial do doente tratado, aquele doente vai estar protegido, sobretudo se estiver tratado com aqueles fármacos que estão a inibir aquela via, que é uma via negativa. Portanto, eles estão a colocar essa via num sentido de maior proteção à inflamação. Aparentemente e teoricamente, pelo menos isto é assim. Daí que todas as sociedades científicas digam que a terapêutica não deve ser suspensa. Os números que nos vêm da China, aqueles números que diziam que havia um excesso de hipertensos, aparentemente parecia que os hipertensos tinham mais probabilidade de ficar doentes. Daí a questão da medicação. Daí esta questão. Contudo, na China há 2 questões que são muito relevantes. Uma é que só 23% dos hipertensos é que são tratados. E a segunda é que menos de 7,5% dos hipertensos é que têm prescrição destes fármacos, dos IECAs e dos ARAs. Portanto, na verdade, eles não representam a população europeia, exatamente. Portanto, daí que a mensagem principal para os hipertensos seja: o hipertenso per si não tem mais risco de apanhar a doença, o hipertenso não tratado e, sobretudo, se tiver outros problemas associados, como doença coronária, doença do músculo cardíaco, for diabético também, obeso, etc., vai ter, sim, provavelmente, apanhando a infecção, vai ter um curso mais complexo e com mais gravidade. E a todas as patologias, não é? O risco não é maior pelo facto de se ter determinada doença crónica, claro, mas sim os efeitos que depois que temos sempre de nos lembrar que este vírus tem apetência para determinados tecidos, para determinados órgãos. Os pulmões em primeiro, mas depois o músculo cardíaco. O músculo cardíaco é um alvo também. E depois é todo o processo inflamatório que ele desencadeia que vai aumentar essa lesão miocárdica, a lesão do músculo cardíaco. Agora temos uma outra questão. Por que motivo as pessoas nos cuidados intensivos são colocadas em decúbito ventral? O professor Filipe Frois, respondendo a esta pergunta, de facto muito também tem falado dos ventiladores, da necessidade de recorrer a aparelhos para ajudar à respiração. Podemos responder a esta questão? Eu até presumo que esta questão seja muito frequente, porque recentemente, nomeadamente, quer a SIC, quer o Expresso, fizeram várias fotografias, reportagens fotográficas nos órgãos, no telejornal, no Jornal da Noite e no Expresso, em que se via vários doentes deitados, digamos assim, barriga para baixo. Digamos assim, barriga para baixo. O termo técnico é decúbito ventral, vem do inglês prone position. Nós dizemos em prone. Estes doentes estão em prone. Tem a ver com um motivo muito simples. Não é exclusivo desta situação. Nós fazemos isto noutras situações quando temos que recrutar mais alvéolos para melhorar as trocas gasosas. E, portanto, este posicionamento, que já agora é extremamente complicado e obriga várias pessoas a rodarem o doente, que é um doente que está cheio de tubos, cheio de acessos, sem perca do acesso e assegurando a total
segurança do doente neste posicionamento, fazemos isso para melhorar as trocas gasosas através de recrutar mais alvéolos que estão fechados para as trocas gasosas e de maneira a permitirmos uma melhor irrigação de oxigênio ao doente, aos tecidos do doente. Portanto, o que se verifica nestes doentes é que eles estão recomendados fazerem períodos de 12 a 16 horas. Mas estamos a falar em que situações? Dos casos Estes mais doentes estão todos em cuidados graves, intensivos. São pessoas que, Estes são as formas são mais aqueles- graves, os são os problemas- 5%. Exatamente, aqueles que estão no pico da gravidade, digamos Exatamente. assim, da Isto doença. só se faz isto em doentes ventilados, portanto já é no estadio mais grave da doença, e nos doentes em que as medidas normais de ventilação, as estratégias habituais já não permitem melhorar a oxigenação e nós temos que tentar o decúbito ventral, o barriga para baixo ou o prone position, para melhorar a oxigenação. Muitas vezes estes doentes, apesar de concentrações máximas de oxigênio, já têm valores do oxigênio no sangue arterial no limite da compatibilidade com a vida. E nós temos que fazer estas medidas de resgate. São medidas de resgate que nós fazemos e que, olha, vou-lhe dizer, na minha unidade nós somos 4 a 5, temos que estar, no mínimo, temos que fazer uma checklist para proceder à prone position. Portanto, é o último reduto também já no Sim, no quer dizer, tratamento. digamos assim, é já nas fases mais graves da doença. E por isso é que eu vi uma dessas imagens na reportagem do Expresso e era uma senhora jovem de barriga para baixo. E eu reparei logo e disse, vão fazer esta pergunta certamente. Vai Porque levantar é que essa ela- questão, Exatamente. porquê? Não é? E vamos avançar para mais algumas questões. Há aqui outra para o Dr. Filipe Freire, está ligado ao aparelho respiratório. Quais é que são os cuidados a ter em crianças? E, aliás, extraterrestre, uma das grandes dúvidas também tem surgido relativamente às crianças que têm asma, que têm rinite alérgica e que sejam infectadas com o novo coronavírus. Quais é que são os cuidados a ter, ou se há cuidados especiais a ter com estes doentes de Os asma cuidados e outros, aqui outros são, tipos de patologia? este grupo etário, felizmente, não tem uma taxa de complicações e de gravidade muito aumentada. São um grupo etário que tem uma taxa muito baixa, mas de qualquer maneira obriga-nos a ter uma vigilância especial e, sobretudo, nestes grupos etários, o nosso principal enfoque é na descompensação da doença de base e, portanto, o tratamento destas crianças é vigilância da sua infecção a Covid-19 e controle da doença que está descompensada, portanto, evitar que a asma e a rinite descompensem e assegurando as medidas de controle de infecção para que não haja transmissão desta doença a outros. Portanto, são 3 fatores. Monitorizar a doença, de maneira a identificar a evolução que habitualmente é favorável, compensar a doença crónica subjacente, a asma ou rinite alérgica, que por sua vez também vai condicionar muitas vezes a acréscimo de sintomatologia na criança e fazer uma adesão destas crianças às medidas de controle de infecção, de maneira a evitar que elas sejam elos de transmissão na comunidade. Isto parece simples, mas estas crianças muitas vezes são pequenas e não têm esta capacidade de compreender o alcance das medidas e por exemplo, têm dificuldade em manter distanciamento, porque a mãe está sempre ao pé delas, têm dificuldade em perceber que têm que lavar as mãos e, portanto, muitas vezes a mãe ou os pais também se infectam para estar com a criança. Muitas vezes não há volta a dar, não é? Para se cuidar de uma criança Eu acho que pequena, qualquer pai, não dá para ter o distanciamento social. assume esse sacrifício de bom gosto. Claramente. Vamos para mais uma. Que medidas podem ser tomadas no imediato para prevenir o agravamento do estado das pessoas com demência, institucionalizadas e também com perda de contacto com os familiares? É uma questão ao Dr. Rui Nogueira, que, relembro, está a ver-nos em Coimbra, junta-se a nós através de Skype apenas em áudio, mas conseguimos ouvi-lo perfeitamente. Dr. Rui, consegue responder a esta pergunta que diz respeito às medidas tomadas no imediato para, enfim, estas pessoas que já estão sujeitas a maior pressão e evitar o agravamento do estado de saúde destas pessoas que já estão em demência institucionalizadas e com perda de contacto? Sim, essa pergunta é bastante importante e induz uma outra que é mesmo para quem não está, enfim, com limitações à partida do ponto de vista mental, é uma grande exigência e é preciso também reforçar medidas de apoio e contenção para as pessoas que estão em isolamento. As pessoas que já estão em
com limitações, enfim, e até mesmo com limitações do foro mental, são uma preocupação. Sem dúvida, da mesma forma que são aquelas outras pessoas idosas que estão nos lares. Eu julgo que o fulcro da questão mesmo, digamos, se quiséssemos ir assim ao problema mais sensível, são os idosos residentes em lares. Enfim, são todos. Temos necessariamente ter preocupação com as pessoas que estão presas, temos necessariamente ter preocupação com as pessoas que têm limitações físicas e mentais, enfim, que também já estão presos em casa, se assim quisermos dizer. Temos de ter preocupação com a saúde mental das pessoas que, enfim, estando obrigadas a ficar em casa, podem mais facilmente descompensar e, enfim, os nossos deprimidos, os nossos ansiosos, viverem um pouquinho mal agora, enfim, e não podemos minimizar este problema. Estar 14 dias confinado em casa, se não for mais, e podem ser mais de 14 dias, repare-se, e com grandes limitações no caso de serem doentes com testes positivos e, portanto, confirmados, é uma grande, enorme limitação. Mas agora veja-se aquilo que acontece com os lares. Digamos, um raciocínio que temos que fazer inverso àquilo que estamos a fazer em relação ao isolamento. Aquilo que nós estamos a recomendar, e bem, é pôr as pessoas em casa. Fiquem em casa, é o grande lema. Isolamento em casa. Enfim, aqueles que estão positivos ou com dúvida, tem que ser mesmo isolamento rigoroso em casa, mesmo em casa não tendo convívio direto, enfim, com os familiares, mas repare-se que, bem, e se estiver saudável tem que estar em casa para evitar o contacto com os outros. Agora repare-se aquilo que acontece nos lares. Os idosos estão residentes nos lares, não saem de lá, é a casa deles e eles estão lá. Não podemos dizer que estão obrigados a ficar em casa. Não precisamos dizer fiquem em casa, eles já estão em casa, não saem de lá. O problema é que têm a infecção, porque a infecção vai da rua para casa. Enquanto as pessoas estão em casa, estão contidas no seu domicílio e, enfim, não correndo riscos, estão protegidos, mais protegidos do que aqueles que têm que andar na rua, e este fenómenozinho, esta importância de ficar em casa ainda não terá sido compreendido por algumas pessoas que, de uma forma, direi, descuidada, ainda fazem contacto social, ainda vão à rua, ainda se veem na rua, enfim, se calhar desprevenidos. Mas os idosos, além de serem idosos e, portanto, mais vulneráveis, além de sendo idosos e vulneráveis, têm doenças crónicas e doenças crónicas mais avançadas e, portanto, com falência de órgãos já mais evidente, enfim, são doentes muito mais suscetíveis e até habitando em casas, eu diria até com alguma sobrelotação, pelo menos sobrelotação nesta fase, é um problema incrivelmente grande. Nós temos que olhar de uma forma muito decidida, eu diria mesmo radical, para aquilo que está a acontecer nos lares. Repare-se, nós temos mais de 100 mil pessoas em lares. E nem se sabe bem o número porque há lares ilegais. E, portanto, a saúde mental é importante, a demência é um dos problemas mais graves. É a doença que mais evoluiu na última década, é a demência. A demência passou de 17º lugar para 6º no ranking das doenças nos últimos 10 anos. Nenhuma das outras evoluiu, enfim, muda no ranking, se quiséssemos fazer assim um ranking de doenças, muda um lugar ou dois. A demência mudou imenso. E, portanto, se associarmos a saúde mental destas pessoas com as doenças crónicas, com o ser idoso, com o estar confinado numa residência onde há muitas pessoas, este é um problema dramático para o qual nós temos que olhar de uma forma, eu diria, radical.
Doutor Rui Nogueira, mais uma questão também para si. Que doentes crónicos devem ter direito a baixa médica caso a entidade patronal tenha optado por manter os funcionários a trabalhar? Esta é uma das grandes dúvidas que também tem sido colocada por muitos portugueses, os seus direitos de não ir trabalhar. Que doentes é que podem ter direito a esta baixa médica para não irem trabalhar nestas circunstâncias? Porque das duas uma, ou há uma complicação da sua doença e tem razão médica para enfim, estar de baixa, ou a baixa tem que ser uma baixa política, de iniciativa laboral, de iniciativa da Segurança Social, mas não de iniciativa do médico, porque o médico, enfim, prescreve, a baixa é uma prescrição médica. O médico prescreve que não pode ir trabalhar porque há agravamento da sua doença. Agora, se é o patrão que diz que não pode ir trabalhar porque não me dá jeito de vir para cá trabalhar porque está parado, não é nossa. Agora vamos ver. Um diabético, para falarmos, como já falámos aqui dos diabéticos, ou um hipertenso que está controlado, tem a sua diabetes controlada, ele tem risco, sim, como todos os outros têm risco, mas porquê é que tem que ter baixa? Ou pelo menos não é baixa que seja o médico a ter que prescrever. Agora, ele tem risco? Que risco? Tem que ficar em casa, todos os hipertensos, diabéticos, bronquíticos, asmáticos não vão trabalhar, mas isso é uma decisão política, não é preciso ser o médico a prescrever. Claro que se houver agravamento, sim, mas tem que haver uma razão clínica, acho eu, mas sinceramente eu nunca estive a viver este problema antes, é uma novidade para mim, tem dias, não consigo ainda deslindar Todos ainda a tentar perceber e adaptar-nos a esta realidade, não é? Mas é difícil de resolver, não tenho uma resposta. Muito bem, ainda assim fica aqui algumas luzes também do que Alguns dos clínicos conseguem ajudar. fazer nestes casos. Eu penso que estarão todos na mesma linha. Eu penso que há aqui uma questão que é plausível, que é quando nós dizemos que uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, tem disfunção do músculo cardíaco, porque já teve um infarto, o infarto deixou uma lesão significativa, a pessoa tem insuficiência cardíaca, a pessoa tem uma doença valvular, operada, reoperada e tem disfunção ventricular esquerda, estas pessoas, de facto, se infectarem, vão ter um curso maligno, um curso muito provavelmente de muita gravidade. Portanto, estas pessoas deverão efetivamente ter um grau de isolamento significativo. Se elas ainda forem ativas, se elas, apesar desta doença toda que têm, ainda tiverem atividade, eu penso que eu, pelo menos nos meus doentes, eu faço um relatório e sugiro que o doente fique em isolamento. Mas é um isolamento efetivo. Não é isolamento para continuar a ir ao supermercado todos os dias. Não estamos a falar de uma baixa médica, não é? estamos. Eu não estou a falar de baixa. Estou a falar é? de indicação para isolamento. Não sei como é que isto se processa do ponto de vista formal, legal, como é que isto se chama, não é? Portanto, mas o doente leva para a entidade patronal esse documento a dizer que ele tem doença grave, significativa, que o pode pôr em risco e que deve efetivamente estar em isolamento. E este doente, eu passo a ter um contacto com ele regular por teleconsulta. Ou seja, eu passo regularmente a telefonar-lhe, a perguntar como é que está, o que é que se passa, etc. Mas tem que ser um isolamento efetivo. Não é, as pessoas não podem pensar que, quando nós dizemos, ok, não vai trabalhar porque deve estar em isolamento, mas depois vão todos isso ao supermercado. E depois vão ao supermercado de manhã e à farmácia à tarde. Acaba por até correr mais riscos muitas vezes do que trabalhar. Estão-se a expor de igual forma. As pessoas têm que ter também, o doente tem que perceber o risco, o nível de risco em que está. Eu acho que nós não sabemos a resposta para estas coisas, mas algumas... Pelo menos a recomendação é essa. Posso acrescentar já agora? Claro, professor. O que é habitual nestas circunstâncias é estas pessoas que têm maior risco de contrair formas graves de doença é serem, digamos assim, defendidas em termos de exposição à doença, nomeadamente pelo recurso em locais de trabalho onde não há exposição ao público, onde é mais fácil manter o isolamento e o distanciamento ou a separação entre colegas, e nas firmas que têm a possibilidade de teletrabalho serão as pessoas com prioridade para teletrabalho. A saída do posto de trabalho por estes critérios ultrapassa o âmbito da atividade médica e obriga a ser a autoridade de saúde local a
a fazer essa demarche. E, portanto, nos meus doentes, eu também lhes passo esse relatório, digamos assim, essa declaração, mas não é para eles irem para casa porque eu não tenho esse poder. É para facilitar condições de trabalho com menor risco de exposição. Por exemplo, se uma pessoa tem atendimento ao público, trocar para uma posição profissional sem atendimento ao público, ou eventualmente há muitas firmas que agora têm a possibilidade de teletrabalho, meter o trabalhador em teletrabalho em casa. Muito bem, vamos avançar para mais uma pergunta do Dr. Rui, penso que será o mais indicado para responder a ela. Diz respeito à doença inflamatória do intestino, se representa um risco acrescido e, nestes casos, se a Covid-19 pode manifestar-se com sintomas de diarreia e de dores abdominais mais intensas. Sim, tem havido, mas não é dos sinais e sintomas mais frequentes. Digamos, a diarreia ou a dor abdominal, enfim, difusa, não é dos sinais mais frequentes. Em relação à doença inflamatória do intestino, o problema é mesmo de ser uma doença autoimune e, como todas as doenças autoimunes, enfim, são mais preocupantes quando está em causa uma infecção, como é aqui o caso. E, portanto, todos os doentes autoimunes, como os de doença inflamatória do intestino, são mais suscetíveis. É uma preocupação. Enfim, acredito que haja mais complicação em todos os doentes crónicos com doenças autoimunes, e especialmente se estão imunodeprimidos, isto é, se estão a fazer medicação, enfim, que interfere no seu sistema imunitário. Bom, vai ser um desafio ver o que é que acontece com estes doentes. Estes doentes são mais suscetíveis, acho que deviam ter mais cuidado, mais resguardados com a sua doença. E vamos voltar a falar daquilo que nós já tínhamos também falado um pouco, que é a conjugação de algumas patologias, neste caso uma criança, e diz respeito a uma dúvida relativa se uma criança com asma e diabetes tipo 1, ora, que cuidados é que deve ter no caso de infecção pelo novo coronavírus? O professor João Filipe Raposo consegue responder a esta questão? Uma criança aqui conjugada diabetes tipo 1 com a asma, que cuidados é que deve ter? Peço pela pergunta, sim, com a infecção pela Covid, exatamente. Confirmada, não é? Portanto, como temos estado a dizer ao longo da noite, primeiro, as pessoas raramente têm só uma das patologias que temos estado aqui a falar. Nas crianças, eventualmente, há casos mais isolados de patologia, mas é perfeitamente possível que uma criança tenha asma e diabetes tipo 1. Idealmente, também, como foi dito, enfim, devíamos trabalhar um bocadinho na prevenção das situações e, neste caso, com estas duas patologias de base, tentar otimizar como é que estas situações estão a ser controladas habitualmente. Ou seja, a asma, como é que está a decorrer normalmente, e a diabetes também, como é que está a correr. E temos, porque apesar de nós falarmos que em idades mais baixas o risco das formas graves é menor, e isso, por exemplo, na diabetes tipo 1 também ficou demonstrado, mas comparamos às vezes populações que não são exatamente comparáveis. E, portanto, nós falamos que a diabetes tipo 1 nas crianças e nos jovens tem um risco muito baixo de ter formas mais graves, mas, novamente, se estas situações estiverem descompensadas, o risco se torna a crescer. E, portanto, nós, enfim, Portugal, Espanha, Itália, enfim, países aqui do sul da Europa, não temos as nossas crianças e jovens com a diabetes tipo 1 tão bem controlada como nós gostaríamos que estivessem. Eventualmente, nós temos aqui ainda a adotar as estratégias melhores, mas é um facto. E, portanto, aqui, com uma criança que tem infecção positiva, tem asma e diabetes tipo 1, claramente será uma situação para ter um acompanhamento especializado, sim, e que estará certamente sinalizado e acompanhado, porque manter o grau de compensação destas três situações e a vigilância adequada é francamente importante e, portanto, tem que estar a ser acompanhada num centro de referência. Muito bem, e vamos falar com a professora Filipe Frois, sobre a relação entre a sarcoidose e a Covid-19. Eu estou a ver as perguntas, eu respondo duas de seguida, que é para depois... A resposta é muito semelhante e, portanto, há sarcoidose e Covid-19, DPOC e Covid-19. Portanto, é assim, em relação a algumas doenças, nomeadamente até àquela doença inflamatória intestinal e outras, muitas destas doenças estão muito pouco representadas ainda nos dados disponíveis e ainda não há dados concretos sobre o seu impacto. Sim. No caso da sarcoidose, por exemplo, estes dados não há. De qualquer maneira, quer a sarcoidose, quer a doença pulmonar obstrutiva crónica, fazem parte das doenças respiratórias crónicas. E todas elas, indiscutivelmente,
de uma maneira geral, estão associadas a maior risco de evolução para formas graves. É claro que, no caso da sarcoidose, essa evolução vai depender de mais 2 fatores, do estadio e da terapêutica que está a fazer. Se for uma terapêutica imunossupressora, o risco provavelmente ainda poderá ser maior. Portanto, o facto de ter a doença em si não significa um risco aumentado, mas esse risco pode ser modelado de acordo com o estadio e a terapêutica a fazer. DPOC também. Tendo em atenção que estes doentes com menor reserva pulmonar, porque têm doença respiratória crónica, terão menor capacidade de tolerar a infecção, a pneumonia por Covid-19. E, portanto, o risco de terem, à partida, uma forma mais grave, confirma-se também pela diminuição da reserva pulmonar. No caso das doenças pulmonares obstrutivas crónicas, os dados também são escassos ainda para se Não, perceber as o doenças impacto... respiratórias crónicas, no seu para se conjunto, a perceber o maior parte impacto delas que é a DPOC. Covid-19. Aqui não há grandes dúvidas. Nós já sabemos que a DPOC está associada a maior risco de evolução para formas graves. As outras doenças, nomeadamente a sarcoidose, a patologia a doença difusa do interstício pulmonar, isso ainda estão muito subrepresentadas. Porquê? Porque estas doenças ocorrem mais na Europa do que na China. E nós vamos ter que esperar que, infelizmente, haja mais dados disponíveis sobre o impacto destas doenças nas séries europeias para depois termos um melhor retrato da situação. Vamos avançar para voltar a falar dos doentes cardiovasculares de risco. Estão incluídos os doentes, e é a pergunta, se estão incluídos os doentes com cardiopatia, valvulopatia congénita? Esta é uma pergunta naturalmente para a doutora Regina, porque não conseguimos responder aqui a esta questão. As doenças congénitas, a cardiopatia congénita, seja ela valvular ou não, portanto há cardiopatias congénitas que não são valvulares, podem estar incluídas nos grupos de risco. E porquê que eu digo podem? Porque há doença valvular que não se associa à doença do músculo cardíaco, que é a doença valvular ligeira, e que isso não traz um acréscimo de risco, pelo menos tanto quanto é conhecido. Portanto, os doentes que foram estudados, e estou aqui respondendo de uma forma idêntica aos meus colegas, tudo o que nós temos são dados que vêm da China. As populações não são exatamente iguais, portanto, e não há um detalhe em relação a uma série de aspectos. O que é importante nas pessoas que têm doença cardíaca congénita, seja ela valvular ou não, é que falem com o seu cardiologista. Tem que falar com o seu cardiologista para perceber se o seu cardiologista lhes explica que se a doença que são portadores tem ou não tem algum risco acrescido. Ou seja, se essa doença é uma doença que tem envolvimento do músculo cardíaco ou não tem envolvimento do músculo cardíaco. Se é uma doença ligeira, se é uma doença que está, apesar de ser, por exemplo, moderada, está compensada ou não está compensada, ou seja, qual é o patamar de risco em que se inserem. Isso é uma conversa que devem ter com o seu cardiologista, e os cardiologistas, nós temos de estar todos preparados para dar estas respostas e saber muito bem que doente é que tem à frente, qual é o seu problema exato, para saber que nível de risco é que se justifica ali colocar. E avançamos para uma das grandes questões que tem gerado grande debate e grandes contradições nesta fase. O uso de máscara na rua, sim ou não? Dr. Filipe Frois, quer-nos explicar, devemos ou não usar a máscara na rua? Ora bem. Não fez parte da lista das suas recomendações que aqui no slide que devêssemos andar todos mascarados, digamos assim, não é? Mas de facto essa é uma questão que tem levantado muitas dúvidas e muitas respostas contraditórias. Até mesmo na classe jornalística falo que é muito difícil de responder. É um assunto extremamente quente nos dias de hoje, porque há recomendações divergentes por diferentes autoridades, nomeadamente quer a nível mundial, quer a nível europeu, quer a nível nacional. Nós temos de ter a noção que é evidente que a máscara é eficaz. Não vale a pena dizer que a máscara não é eficaz. Se não fosse eficaz, os profissionais de saúde e as pessoas que vão aos hospitais não tinham indicação formal para a utilizar. Portanto, a máscara é eficaz. Segundo, a máscara não substitui nenhuma das outras medidas que têm que ser implementadas. Portanto, quando uma pessoa põe a máscara, tem que manter todas as outras medidas que fazia anteriormente. Qual é a utilidade da máscara? A utilidade da máscara é, sobretudo, prevenir que as pessoas que estão a transmitir o vírus pelas suas gotículas tenham uma barreira à frente que impeça a transmissão e a deslocação dessas gotículas para a frente, para as outras pessoas e para as superfícies. Portanto, a grande vantagem da máscara está nesta capacidade de estabelecer uma barreira para as pessoas que estão a transmitir a doença. Dito isto, é evidente, se nós tivermos uma máscara,
nós também, indiretamente, estamos protegidos da exposição às gotículas das outras pessoas. Por isso é que as pessoas nos hospitais, que é onde está o maior número de doentes, os profissionais neste momento têm que obrigatoriamente usar máscara cirúrgica e escalar o equipamento de acordo com o procedimento, e qualquer pessoa que vá ao hospital, como nós não sabemos o que ela tem e nós todos estamos em risco, através dos procedimentos que fazemos, de contrair, essa pessoa tem que ter máscara. Portanto, isto revela que a utilização das máscaras deve obedecer a uma hierarquização da sua utilização. E a primeira pessoa a utilizar a máscara é a pessoa infectada, que deve interpor uma barreira para não permitir a transmissão da doença. A segunda são os profissionais que têm que tratar com essa pessoa e que depois são fundamentais para tratar outras pessoas e que, se estiverem infectados, transmitem o vírus a outras pessoas. Os outros serão os profissionais de saúde. Portanto, aqui é inquestionável que estes dois grupos têm que usar a máscara. As dúvidas surgem é que grupos a seguir se deve utilizar e em que circunstâncias. Há países, nomeadamente a China e na Europa, a Áustria e a República Checa, que já aconselham a utilização de para toda a população na rua de máscaras. Há algumas províncias na Alemanha que também já fazem o mesmo. Isso também tem a ver com a disponibilidade de máscaras para dar à população. A Organização Mundial de Saúde tem uma posição em que reforça aquilo que eu disse e que não diz para utilizar indiscriminadamente a máscara na rua. Para sintetizar o que eu vou dizer, eu acho que quem está em maior risco e tem incapacidade de manter o distanciamento, quando não o consegue fazer e em complemento às outras medidas, deve usar máscara. Pronto. Muito bem. Se a doutora Regina ou o professor João Filipe se concordam ou se têm algum ponto a referir em relação a esta da utilização da máscara? Os dados que vêm de fora mostram-nos que os países que implementaram o uso de máscara generalizadamente tiveram um controle melhor da infecção e das complicações também, portanto, menos grupos de risco infectados. Nós sabemos que a orientação do não uso da máscara tem que ver com o não uso da máscara em ambiente social normal ou na rua, tem que ver com a ausência delas. Portanto, é um déficit de máscaras. Ou uma utilização que as pessoas também possam dar à máscara também poderá estar relacionado com isso? Isso educa-se, as pessoas têm que se educar, não é? Portanto, faz parte também até dos meios de comunicação social participarem nessa educação. Portanto, na questão das mãos, do isolamento, do contacto, etc. Mas a máscara, em todos os países em que ela foi implementada de uma forma intensiva e obrigatória, mandatória, teve realmente efeitos positivos. Eu sou a favor disso, porque os números são absolutamente óbvios. Também há aqui um fator, à medida que o tempo vai passando, estas nossas medidas de restrição no domicílio de grande parte da população vão ser cada vez mais difíceis de manter, até porque, enfim, para os países se manterem, economias, e, portanto, vamos ter também que escalar aqui algumas medidas que no início nós temos, estamos a tentar restringir nesta altura, mas provavelmente tendo mais máscaras disponíveis que vão chegando e querendo retomar progressivamente algum grau de atividade daquilo que nós antes chamávamos normal e que não sabíamos que era normal, se calhar vamos recomendar que as pessoas vão também sair com máscaras para poderem fazer melhor as suas atividades. Pergunto também ao Dr. Rui se concorda com o que foi dito e qual é que é a sua posição em relação às máscaras. E, na verdade, julgo que, à medida que vamos evoluindo, vamos tendo mais percepção da utilidade de máscara. Mas na rua, ou, enfim, mesmo em casa, se quisermos prevenir em relação aos outros familiares. Agora, repare-se, nós temos aqui uma dúvida sobre a quantidade de doentes assintomáticos, de pessoas, não são doentes, de pessoas assintomáticas, que é incalculável. Quantos é que são assintomáticos? Quantas pessoas? Nós temos hoje, o número de hoje era 7.400 e tal, 7.500 casos com testes positivos, mas temos 50.000 que são suspeitos. E além desses 50.000, quantos outros assintomáticos é que há?
Nós sabemos que há, enfim, quando se fazem testes em assintomáticos, sabemos que depois ficamos surpreendidos porque são testes positivos. Ora, admitindo que o vírus já está na comunidade, em determinada altura, se estivermos em ambiente onde há necessariamente outras pessoas, o uso de máscara parece ser lógico, não é? Para outra pergunta, todo o tipo de tabaco tem o mesmo risco, ou seja, o convencional, o aquecido ou o eletrónico? Bem, isso é uma questão que se coloca também fora do panorama da Covid. Repito, claro. Perguntava se o tabaco aquecido se representam os mesmos riscos do que o tabaco convencional, se há ou não diferenças entre os vários tipos de tabaco no que respeita ao risco para a saúde e também relacionando com a Covid-19. Sim. Podes responder, Rui, se quiser. Bem, para já a resposta é não sabemos tudo aquilo que admitimos que seja necessário saber sobre o tabaco aquecido. Mas eu aqui sou um pouquinho, perdoem-me se é algo agressivo, mas uma pessoa que fuma tabaco tradicional ou tabaco aquecido, e repare-se que o tabaco aquecido tem uma grande incógnita, mas aquilo que sabemos é que faz tão mal quanto o outro. Mas repare-se bem, uma pessoa que fuma não tem medo de infecção nenhuma e de coisa de cima nenhuma, não é? Porque fuma já é daqueles com coragem para tudo. Digamos que, perdoem-me se isto é ofensivo, mas não se preocupe com o colesterol, não é? Não vale a pena estar a preocupar-se com coisinhas, porque fumar já dá para tudo, não há volta a dar-lhe. Vai morrer de cancro, de certeza absoluta, de um qualquer, ou, se não se atravessar outra coisa pelo caminho, entretanto, ou, no mínimo, vai ficar com enfisema e com falta de ar quando for mais velhinho, e vai morrer com falta de ar se não tiver um cancro pelo caminho, ou um acidente que se atravesse, não é? Portanto, um fumador é sempre uma pessoa com alta coragem e que não vale a pena falar em doenças, nem estarem preocupados se é mais ou menos, é muito, sempre. Muito bem, Dr. Rui e Dr. Filipe. Desculpa, isso é muito radical, mas, tem também para acrescentar. enfim, a este nível tem que ser mesmo radical. Não, só para dizer que não há qualquer dúvida entre a relação entre o tabaco e as doenças pulmonares obstrutivas crónicas e o tabaco per si ou em associação com as doenças respiratórias crónicas como fator de risco acrescido para doença mais grave uma vez contraída. É evidente que as séries que estão neste momento disponíveis, nomeadamente as séries italianas e as séries chinesas, não permitem diferenciar o tipo de tabaco. Portanto, poderá eventualmente haver pequenas nuances, mas a resposta é taxativa. Todo o tabaco será prejudicial e, com maior ou menor risco, condicionará a evolução para formas mais graves de doença. E agora uma pergunta colocada por uma enfermeira que pergunta quando é que os profissionais de saúde devem decidir que já não devem, que devem ir para casa para prevenir o contágio dos seus familiares, já não devem ir para casa, aliás, apenas quando têm contacto com doentes Covid-19. Não sei qual é a vossa opinião sobre isto, de facto, que são questões levantadas pelos profissionais de saúde, as pessoas que lidam com estes casos, quando é que não devem ir para casa precisamente para não continuar a propagação do vírus? Se houvesse testes obrigatórios dentro dos hospitais, como eu acho que devia haver, testes obrigatórios para todos os profissionais de saúde, testes obrigatórios para todo o doente que entrasse dentro do hospital. Portanto, era uma forma, porque os hospitais vão ser provavelmente uma das grandes fontes de contaminação. Penso que estaria respondido, ou seja, a pessoa seria testada e, portanto, estaria pelo menos com algum grau de confiança. Embora nós saibamos que o teste não é absolutamente certo e que tem falhas, tem falsos negativos. Mas, de toda forma, isso seria uma forma de conseguir responder mais facilmente a esta questão. Não havendo testes obrigatórios, eu não sei quem está em unidades que tenham cuidados intensivos, como é que funciona, pois o Dr. Filipe Frois poderá responder melhor a isto do que eu, porque eu estou num hospital que não é direcionado para Covid, não está na chamada linha da frente para... Ora bem, primeira prioridade de um profissional de saúde que está numa área dedicada ao Covid
e nomeadamente o maior risco onde tem de contrair o vírus é precisamente nos cuidados intensivos, porque através dos procedimentos que são efetuados e pela invasibilidade da via aérea, há risco de transmissão que ultrapassa a gotícula e é transmitido por via aérea, onde a persistência no ar e o risco de transmissão é maior. Todos esses profissionais, de acordo com as normas e de acordo com os protocolos de serviço e de acordo com tudo o que está a ser feito, têm que usar permanentemente todo o equipamento de proteção individual que lhes anula o risco de contágio. É claro que pode haver um percalço, pode haver um rompimento de uma máscara, e isso pode acontecer. Em situações normais de total adesão, cumprimento e segurança do equipamento de proteção individual, o profissional de saúde está seguro. Perfeitamente seguro. E, portanto, se ele quiser ter uma segurança extra para os seus e não ir para casa, tudo bem. Mas nós também não nos podemos esquecer de um outro aspecto. Este profissional, por exemplo, eu na minha unidade, eu não trabalho, eu não entro no meu hospital para prestar cuidados a nenhum doente com a roupa de casa. Portanto, eu chego ao hospital, mudo de roupa, trabalho para os meus doentes e estes profissionais de saúde fazem o mesmo. Inclusivamente, eles até têm possibilidade de tomar banho. Mas o cabelo, a cara, a pele, as mãos, estão sempre protegidas. E, portanto, pode ser necessário ir para um hotel. Pode, mas quer dizer, não é obrigatório. Se a pessoa aderir bem às normas, se respeitar, sobretudo, o despir, o equipamento, e se não houver qualquer contacto com a sua roupa de casa, a pessoa que vai para estes sítios tem o mesmo risco de contágio que qualquer outra. E as outras também não vão precisar é que sabemos que é grande o contágio e há muitos profissionais de saúde que... Mas não é nestes contextos, vou já dizer. Esses em que contextos então é que foram numa fase mais inicial é que são mais da doença, infectados e que poderiam eventualmente tomar estas medidas, não ir para casa? Nos cuidados intensivos, nos maiores riscos de exposição, as normas de utilização, a fiscalização, os circuitos são muito rigorosas. O risco é só se as pessoas não cumprirem ou não aderirem ou tiverem um pequeno percalço, e quando isso acontece, então já é diferente. Em circunstâncias normais, esse risco não existe aí. Os outros profissionais de saúde que atingiram foi noutros contextos e noutras circunstâncias em que muitas vezes estavam a lidar com doentes que não sabiam que estavam doentes e que se contagiaram, muitas vezes estavam a lidar com outros profissionais de saúde que estavam em fases iniciais da doença e não sabiam, e, portanto, o grosso dos contactos não foi nos doentes mais graves em cuidados intensivos. Provavelmente, em cuidados intensivos, que eu saiba, ainda não há nenhum caso de contágio. Agora, eu percebo que uma pessoa, depois de ter um turno de trabalho em que está exausto, muitas vezes poder ter a dúvida se despiu bem a farda e tiver a possibilidade de precaver ainda melhor os seus familiares, a pessoa não vá. Mas, se a pessoa cumprir tudo o que está estipulado, o risco é seguro. Perfeitamente seguro. E nessa mesma linha, aqui também uma pergunta... Sim. Sem querer desdizer nada do que disse o Dr. Filipe Freixo, aliás, concordo em absoluto. Mas acrescentar o seguinte: se o profissional de saúde tem um doente em casa com a possibilidade de alguma descompensação da sua doença, um doente imunodeprimido, um doente oncológico em tratamento, um doente, enfim, insuficiente cardíaco descompensado, um doente diabético descompensado, é prudente, apesar de todas as seguranças que o Dr. Filipe Freixo esteve a referir muito bem, é prudente, se achar que quer estar mais seguro, procurar uma alternativa e não ir para casa após esta exposição de risco, que é de risco. E reafirmar aqui um dado que é objetivo: os profissionais de saúde têm uma incidência de doença maior que a população em geral. Isto quer dizer que estão mais expostos, arriscam mais. Isso é inequívoco. É mais ou menos como os pilotos de automóvel, se calhar, terem mais acidentes do que a população em geral. Será? Eles não andam mais protegidos, podem ter mais acidentes, mas com menos consequências graves, porque têm carros altamente protegidos. Não sei. Eu acho que depende muito de cada profissional e devem ser dadas as condições que se considerem úteis e necessárias mesmo
e que sejam julgadas necessárias pelo profissional. Se um profissional de saúde acha que não deve ir para casa após um período de trabalho, deve ter essa oportunidade. Falando dos profissionais de saúde, há uma pergunta aqui colocada por um médico que perguntou a todos vocês se consideram prudente que os médicos com mais de 60 anos estejam na linha da frente da urgência em hospitais de referência para a Covid-19. Dr. Rui, não sei se quer já também dar o seu ponto de vista sobre esta questão que vamos procurar responder todos. Eu acho que sim, até porque estes já entram no grupo onde a mortalidade claramente aumenta. Ou seja, temos que pensar naquilo que é objetivamente também uma realidade de ter doença e ainda assim não haver mortalidade, ou a mortalidade é muito baixa. Ou seja, há aqui um cut-off, há aqui um nível que é claríssimo a partir dos 60 anos. É muito mais a partir dos 80, a partir dos 70 já se nota, mas a partir de 60 é claríssimo. E, portanto, deve haver essa proteção. Sim, acho que sim. A pergunta seria prudente manter naturalmente os médicos com mais de 60 anos na linha da frente no que respeita às urgências de Covid-19? A norma 004/2020 estabelece de uma forma muito clara a divisão das instituições de saúde em duas áreas, áreas Covid e as áreas não Covid, baseando-se no princípio que temos que assegurar para as pessoas que têm esta infecção o melhor tratamento possível, mas assegurar que todas as outras doenças que continuam a existir têm que ter o melhor tratamento possível, evitando que haja risco de contaminação entre doentes. Todas as pessoas, todos os profissionais de saúde com fatores de risco acrescido para formas mais graves de doença, e a idade de 60 anos é uma delas, evidentemente que devem ter prioridade na alocação do seu posto de trabalho a áreas não Covid. E, dentro das áreas do hospital, há todo um conjunto de teleconsulta, de contacto de rastreio, de contacto de doentes em autovigilância que pode ser feito por colegas com fatores de risco. E, portanto, o embate frontal pode ser perfeitamente feito por outros profissionais que tenham menos risco para Covid ou, idealmente, risco nenhum e preservar as pessoas com maior risco nas áreas não Covid e, eventualmente, em trabalhos de teleconsulta, receita, vigilância ativa e, portanto, esta situação está prevista. Já agora, só voltando atrás, eu percebo que as pessoas possam ir para casa, mas quem vai para casa para descansar muitas vezes são as pessoas que têm os profissionais de saúde que estão a lidar com casos em que não têm todos os recursos de EPI necessários à situação, e isso aí é outro problema, é um problema da instituição que tem que assegurar todo o equipamento necessário para a prestação de cuidados dos seus profissionais, e portanto se a pessoa não se sente segura porque não utilizou o EPI indicado, é evidente que tem que precaver os seus, mas isso é um problema da instituição. E temos também de ter a noção que muitas vezes o principal risco de contágio não é com as pessoas que a gente sabe que são positivas, são com pessoas que muitas vezes nós não sabemos que são positivas e que muitas vezes não adotamos as medidas necessárias dentro da instituição, nem para essa pessoa, nem para o profissional. Essas pessoas também têm que andar sempre de máscara na instituição. E muitas vezes é nestes pequenos percalços que as pessoas se infectam. E em relação ao rastreio dos profissionais de saúde, o rastreio dos profissionais de saúde, se der negativo, só significa que naquele momento eles não têm o vírus na nasofaringe. Não significa que não vão ter a doença no dia seguinte ou 2 dias depois. Portanto, não é muito viável estar a fazer em profissionais de saúde assintomáticos muitos rastreios, porque depois isso retira-nos a capacidade de resposta para diferenciar os doentes Covid e não Covid. Agora, os profissionais de saúde, quando têm queixas, têm rastreio diagnóstico prioritário. E isso é muito importante dizer, prioritário. Eu ainda assim entendo que o rastreio devia ser feito, porque não pela negativa, mas pela positiva. Ou seja, um profissional de saúde identificado como positivo, ou um doente identificado como positivo, um acompanhante de um doente não pode ir sem acompanhante identificado como positivo, permitiria traçar esses casos, isolá-los e controlar melhor a doença. Portanto, e a expansão da doença, nomeadamente a nível hospitalar e depois para fora dele. Dentro do hospital, mesmo nas unidades que não são unidades Covid ou nos hospitais que não são, enfim, dedicados a Covid, mas que hão de ter sempre doentes Covid, obviamente,
Nesta fase, por exemplo, há unidades de cuidados intensivos cardíacos, chamadas unidades coronárias, que recebem um doente em edema agudo do pulmão e é absolutamente impensável que se aquele doente não sabe se aquele doente é ou não é positivo. O doente está com falta de ar, o doente tem que ser tratado e nem sempre existe o material todo. Não existia, pelo menos até há poucos dias atrás, não existia de uma forma generalizada e de uma forma sistemática esse material. Portanto, eu compreendo a pergunta e a pergunta significa o que é que eu vou fazer para casa, vou levar, porque eu não sei se sou positiva, não sei se tive contacto, sei que se aquele doente é positivo, também não se sabe e depois também, por outro lado, é preciso efetivamente saber aquilo que foi levantado aqui. Quem é que se tem em casa também? Portanto, se as pessoas que têm em casa são pessoas também de risco acrescido e, portanto, usar aquilo que sabem com conformidade. O profissional de saúde tem que usar sempre máscara, esteja na área Covid ou não Covid. E, portanto, se ele fizer o rastreio e tiver assintomático e for negativo, ele também pode ficar com a falsa impressão que não tem doença e pode estar no período de incubação e vir a transmitir. E, portanto, ele mesmo fazendo o rastreio tem que perceber que tem essa nuance e tem que manter a máscara. Portanto, a maior rentabilidade de fazer os exames é quando o profissional de saúde, cumprindo todas as outras medidas e andando sempre de máscara, na prestação de cuidados para se proteger a ele e proteger os profissionais de saúde, ao menor sintoma, ele é que tem que fazer o rastreio. Assintomáticos, não é fácil fazer a todos os sintomáticos e muitas vezes condiciona situações de confusão entre estar negativo e estar em período de incubação. Também só aqui tentar acrescentar que nós vamos aprendendo, isto é um processo de aprendizagem também, não é? E, portanto, lidamos com a insegurança nossa, de profissionais, e com a insegurança das pessoas. E estava a tentar lembrar-me, enfim, há umas décadas atrás, quando com o HIV-Sida, quando de repente passámos a ter os cuidados que discutia-se na altura se as pessoas com HIV-Sida deviam ficar sinalizadas, por exemplo, para as colheitas de sangue, para os procedimentos que nós íamos fazer, e de repente generalizámos. Não, nós temos que passar a assumir que todas as pessoas temos boas práticas e as boas práticas são para todas as pessoas, assumindo que podem ter ou não aqui infecção. E se calhar aquilo que o professor Filipe Faz estava a falar, também nas unidades de cuidados intensivos, o risco de ser muito mais baixo da infecção, porque há procedimentos que são de rotina, que são aplicados de maneira rotineira nestas unidades e que minimizam o risco da infecção. E, portanto, aquilo que nós temos que garantir é que agora, perante um novo conhecimento, todos nós estamos habilitados a estar protegidos e, portanto, se tivermos todos acesso às máscaras, se calhar passarmos a ter um procedimento diferente quando chegamos a casa, que não fazíamos isso realmente, de mudar de roupa, que não o fazíamos, se calhar vamos ter que aprender aqui a lidar com uma nova situação, porque na verdade nós queremos continuar a estar com as nossas famílias, mas não queremos ser um fator de levar doença para a nossa família, mas as nossas famílias são o nosso suporte também. E estas situações não se podem prolongar muito no tempo. E, portanto, nós temos que aprender a lidar com novas situações, a proteger-nos, a proteger os nossos e, para isso, também lutar para ter as condições adequadas e portanto, é isso que nós precisamos de ter. A falta de material de proteção individual tem sido também uma das grandes discussões e reclamações da grande maioria dos hospitais e dos profissionais de saúde. Agora, aqui uma pergunta que eu peço a vossa ajuda para me dizerem quem é que é o mais indicado para responder a ela. Não há dados. Há alguma relação entre o risco de Covid e o fator rhesus positivo ou negativo? Certamente alguém deverá estar a estudar neste momento. É o rhesus... O RH. RH. Fator RH de sangue, sim. Quer dizer, Quem é que sabe? deve haver muita Daí eu gente... pedir a vossa ajuda porque honestamente não estava a perceber. Ainda não há dados, certamente haverá muita gente a tentar estudar pequenas variações para tentar identificar ou doentes de risco ou doentes mais protegidos. Vamos ter que esperar provavelmente pelo próximo webinar, se verificar, para tentar ver se houve algum avanço. E só para acrescentar, o Covid, como disse o professor João Raposo, tem outra vantagem. Chamou-nos a atenção que existem outros micro-organismos além deste novo coronavírus e que já existiam antes do coronavírus e continuam a existir depois do coronavírus. E nós muitas vezes temos micro-organismos muito mais graves que o coronavírus, nomeadamente bactérias multiresistentes, e que provavelmente está na altura todos de adotarmos medidas mais restritas de controle de infecção. E vamos a uma última pergunta, que é para o professor João Raposo, no caso da diabetes. O alcance dos alvos terapêuticos e do bom controle glicémico protegem destas complicações associadas à Covid-19? Aquilo que
fomos dizendo aqui é que, enfim, o controle das situações destas doenças crónicas ajuda a minimizar o risco das formas mais graves da doença. E, portanto, é isso que aqui se está aqui a pedir de novo, enfim, é dizer que nós temos que ter a diabetes bem controlada, os níveis de glicémia o melhor controlados possíveis. Quanto melhor estiverem controlados, melhor estamos, em melhor forma física estamos menos frágeis perante uma infecção, e é isto que temos estado aqui a falar um bocadinho, é deste conceito de fragilidade perante uma infecção. E, portanto, se nós pudermos estar na nossa melhor forma para enfrentar uma infecção, estaremos todos nós mais robustos e ajudando também aí os profissionais de saúde a fazerem melhor o seu trabalho. Muito bem, terminamos as questões. Resta-me agradecer-vos a todos vocês pela vossa presença, agradecer também ao Dr. Rui Nogueira que nos acompanhou, não aqui, mas em Coimbra, sempre ligado a nós via Skype, e também, naturalmente, muito obrigada a todos os que nos acompanharam a partir de casa, do trabalho, através do computador, esta nova forma que agora temos de poder comunicar e de poder também tirar algumas dúvidas, algumas questões e debater um tema que certamente ainda nos vai marcar, infelizmente, durante os próximos tempos, o novo coronavírus e as complicações associadas à Covid-19, numa altura em que lutamos todos contra esta pandemia, e por isso mesmo já temos um novo encontro marcado para a próxima semana, no dia 7 de abril, à mesma hora, no mesmo local, com um painel de convidados diferentes. Até lá, fique bem.